Boa tarde. Estamos no segundo dia de palestras do terceiro encontro regional de recursos humanos. Hoje trazemos o tema transformação digital. Convido o senhor Júlio César Teixeira, que é economista, especialista em gestão estratégica de recursos humanos, possui MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria pela FGV, é presidente da Associação Empresarial de São Bento do Sul e empresário do ramo de tecnologia da informação há 14 anos, para explanar sobre o tema. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Júlio, e contigo? Tudo ótimo. Primeiro, quero agradecer o convite que foi feito pela CIRN, né? Pelo Grupo de Gestores de Recursos Humanos, pelo Núcleo, e também quero agradecer as outras associações empresariais que têm ajudado também na divulgação desse evento, que é realmente um evento que já ganhou uma magnitude bem importante dentro da nossa região. Então, e agora com essa mudança, né, indo para o digital aí, com certeza nos próximos anos teremos a oportunidade de fazer com que esse evento ele possa criar novos horizontes, novas fronteiras, porque hoje, na verdade, essas fronteiras elas não existem mais. Então, falar sobre transformação digital é uma área que eu gosto também. Eu sou empresário do segmento de tecnologia e inovação e fico bem feliz, novamente, repito, pelo convite, porque é um tema que agora, realmente, nesse momento, ele tem ganho aí uma grande repercussão e as empresas tiveram que fazer várias adaptações, as pessoas, enfim, e tudo mais, né? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para fazer a minha apresentação. Vamos lá. Estão vendo a tela? Tudo certo? Sim. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, então, a tal da transformação digital, né? Bom, eu já fui apresentado pela Patrícia, então algumas coisas eu vou pular aqui que não tem tanto interesse assim, né? Mas vamos lá. Eu sou diretor comercial da Data Stream Sistemas, nós somos um desenvolvedor de ERP, tá? Nós estamos já nessa jornada, eu e o André Aguiar, há 12 anos. Também sou o CEO da Tert Online, que é uma startup, que nesse momento aí de virtualização é uma empresa que ela tem 3 anos de idade, mas ela com certeza vai expandir bastante agora nessa situação do digital, principalmente, e virtualização de documentos e processos, né? Como a Patrícia falou também, sou presidente da CISBS nesse momento. E eu começo falando com o quadro evolutivo da humanidade, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe dele, mas ele é um quadro importante, por quê? Porque se nós analisarmos a evolução da humanidade em si, né, desde a sociedade da caça e da coleta, indo para a sociedade agrícola, sociedade industrial, e nós estamos atualmente na sociedade da informação, percebam que a cada movimento, né, a cada período de ruptura dessas sociedades, né, os tempos eles vieram sendo trazidos para o mais próximo possível. Se nós olharmos lá, a sociedade da caça e da coleta, ela levou 92 mil anos para que tivesse a ruptura dela e passasse para a sociedade agrícola. Passado isso, foram 9 mil, quase 10 mil anos no mesmo período, na mesma sociedade. Quando nós vamos para a sociedade industrial, percebam lá que nós estamos falando de 205 anos. Então, de 1750 a 1955, são 255 anos. E quando a gente vai agora, de 1955 até o ano 2000, e esse do ano 2000 ali não fui eu quem coloquei. Isso está na literatura. Temos um outro momento de ruptura. E esse momento de ruptura talvez seja agora. E justamente quem colocou isso na literatura 2020 não sabia que ia acontecer uma grande ruptura em 2020. Então a pandemia que nos pegou de surpresa, de certa forma, caiu como um meteoro, que nem falou o Guedes, né, nosso ministro, né, caiu como um meteoro sobre nós, ela fez com que tivéssemos que acelerar, dar celeridade em algumas situações que antes nós
mais talvez 5 anos, 10 anos, enfim. E aí, entrando nessa seara de que estamos nesse momento de transformação, é que realmente a gente vai perceber que grandes mudanças vão acontecer daqui para frente, mudanças que irão realmente marcar a nossa vida, desde o jeito de comprar, vender, enfim, uma série de outras situações. E essa é uma crise sem precedentes, porque toda crise, ela emana de economia, ela vem da economia. Desta vez, nós temos a saúde também assolando a sociedade. Então, é uma crise econômica que nós não tínhamos noção e nunca tivemos vamos dizer assim, talvez, nós, né, que se for olharmos no início do século passado, tivemos a gripe espanhola, mas nós que estamos aqui neste mundo agora, né, vivendo esse momento, né, nós nunca tínhamos presenciado uma crise nesse sentido. Então, nós não vamos mais vender como antes, nós não vamos mais comprar como antes, nós não vamos mais dar como antes, não vamos mais agir como antes. Por quê? Porque iremos viver sob uma nova ordem. Então, tudo aquilo que foi construído ao longo das últimas décadas, nós vamos ter que desconstruir. E essa desconstrução, ela está sendo de uma forma muito rápida, muito abrupta. Então, isso vai mexer muito com questões culturais, que foi falado na segunda-feira, e com questões comportamentais, que vai ser falado amanhã. Então, assim, o digital, ele está no meio do caminho. Ele faz parte, mas ele é, digamos, ele vai ser o movimento em que vamos ter que mexer na cultura, vamos ter que mexer no comportamento para que a gente possa adaptar-se a essa nova ordem que está nascendo. E quando a gente vai falar de modelagem de negócios, né, vamos falar um pouquinho de empresas agora. Quando a gente for falar da modelagem de negócio, muitas sim, e já estão mudando. Por senso de urgência, decisões rápidas. O que acontecia nas empresas que levávamos, sei lá, 3 meses, 1 mês, 6 meses. Eu já tive negociações de ERP que levaram 2 anos. 2 anos depois, bateu-se o martelo, decidimos que a partir de agora, realmente, vale a pena, vamos investir. Mas levaram-se 2 anos. Em 2 anos, em 6 meses, tem muitas decisões que são tomadas que podem levar a empresa a não perenidade. Muitas decisões que foram tomadas agora, em 40 dias, em 45 dias, em 30 dias, se não fossem tomadas em 45 dias, poderia ter levado a empresa a uma quebra. Então, assim, todo esse cenário vai se mudando. E aí também a gente tem que falar de mantenha a estratégia, né, modular, né, construir cenários, né, hoje cada vez muito mais rápidos. Há uns anos atrás falava-se estratégico para os próximos 5, 10 anos, esqueça. Talvez você vai ter que fazer planejamentos, talvez você vai ter que fazer 4 estratégicos durante o ano. Por quê? Para sentir o momento, sentir de que forma com que isso está acompanhando, de que forma que o mercado está caminhando. Porque hoje não tem mais fronteiras. Eu vou dar um exemplo da minha empresa, uma delas, da Data Stream Sistemas. Nós tínhamos sempre como um objetivo sermos uma empresa regional. Agora nós já estamos fechando contratos no Rio Grande do Sul e no extremo oeste de Santa Catarina. Por quê? Porque essa questão do virtual, ela facilitou muito. Antes, as pessoas queriam que nós estivéssemos do lado dela, com a equipe física, fazendo toda a parte de implantação e treinamento dos usuários. Hoje já é possível fazer isso de forma virtual. Então, assim, muitas coisas, muitos conceitos que as pessoas tinham lá atrás, hoje caíram por terra. E aí você também tem que analisar o quê? O cliente, porque esse cliente, ele está consumindo sob uma nova ótica. Ele está vendo que assim, é necessário, né, nós estarmos muito atentos a esse cliente, porque eles estão consumindo de uma forma diferente. Quando nós pensávamos em ficar pedindo pizza o tempo todo em casa, em grande escala, nós já pedíamos, eu já pedia, mas hoje em dia, aquela pessoa que nunca provou disso, ela está pedindo, ela está querendo, o consumidor mudou. De que forma a gente vai poder vender roupa pela internet? Enfim, é uma série, uma gama de mudanças que, se nós não tivermos preparados como empresa, nós vamos ficar pelo meio do caminho.
E isso é ruim. E isso gera uma série de mudanças dentro das organizações. Essa modelagem de negócios, a empresa vai ter que remodelar a sua empresa. Ela precisa adaptar-se a esse novo mercado, a esse novo consumidor. E aí nós temos que ver o seguinte, olhar também a concorrência, seja rápido e inteligente. Sempre falaram, as empresas mais rápidas é que vão ganhar mercado. Agora tem que ser rápido e inteligente. Aí eu assisti uma palestra, talvez, que tem o palestrante colocou uma figurinha, né? Foi um webinar, ele colocou uma figurinha de um coelho e de uma tartaruga. Aí a tartaruga desafiou o coelho. Vamos ver quem chega mais rápido em casa? Aí o próximo slide, a tartaruga já dentro do casco dela. E o coelho pensativo, puxa vida. Ou seja, além de ser mais rápido, naquele momento, a tartaruga foi mais rápida, mas principalmente foi muito mais inteligente. Então, o mercado também, as empresas terão que fazer essa reformulação, essa remodelagem do negócio, para que não fique à mercê, para que não fique aquém da expectativa, para que não vá cair na vala comum, né? Muitas empresas, elas vinham numa, digamos assim, numa vibe, né? De que não, tá tudo bem, 2019 foi ruim, mas 2020 está começando muito bem, e aí vem essa tal da pandemia. Então, nós temos que repensar as empresas. E esse repensar, ele tem que ser mantido o tempo todo. Guarda o tempo todo elevada. A régua tem que estar o tempo todo elevado. Porque, como eu falei anteriormente, é uma nova ordem, é um novo consumidor, é um novo mercado, e isso tudo as empresas precisam trazer para o dia a dia do trabalho, totalmente. E aí vem uma frasinha que eu gosto, né? Eu tenho ouvido bastante isso, ouvi muito isso, a gente ouve muito isso também no mundo das startups, como eu falei para vocês, eu tenho uma também. Feito é melhor que perfeito. Erre rápido, conserte rápido. Não espere errar e continuar com esse erro por, 3 meses, 4 meses, 5 meses, tá? Porque tu está colocando a tua empresa, o teu business em perigo. E isso é muito arriscado, tá? Porque hoje em dia, com a velocidade que tudo está acontecendo, você pode trazer resultados extremamente desfavoráveis para a tua empresa. E com isso, nós temos que também trazer as equipes desejadas para o nosso dia a dia, porque aí realmente a gente vai dar essa grande virada, porque vai ser um grande desafio. E esse grande desafio, ele vai ser movimentado por pessoas. Então, é um momento profissional muito favorável. Muito favorável. Analisem com muito carinho isso. Porque este momento que nós estamos vivendo, os profissionais rápidos, eu estou falando de profissionais rápidos e inteligentes, irão levar vantagem sobre os demais profissionais que, infelizmente, a gente sabe que tem no mercado, e eu tenho uma fama danada nas minhas aulas que eu ministro de dar chutinho na canela, tá? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que elas estão muito mais preocupadas com o 5º dia útil do que realmente com o propósito de vida ou o propósito das empresas. E eu digo que as pessoas têm que ter propósitos pessoais e profissionais, bem como as empresas também têm que ter o seu propósito. Então, quando esses dois entes estão ligados, conectados, sob o olhar de propósitos, com certeza esse cenário fica muito favorável. E olhando nesse ponto, o grande momento de ruptura está entre o analógico e o digital. Né? Então, um pouquinho mais à frente, lá no final desse bate-papo com vocês, eu vou colocar algumas situações para que vocês percebam que nós ainda estamos muito longe do digital, tá? Mas eu vou deixar para o final. Vou deixar um pouco de suspense no ar, mas assim, é o analógico. Não pensar como analógico, é pensar como digital, tá? Os profissionais precisam aproveitar as oportunidades que estão por vir. Veja só, nós temos grandes oportunidades daqui para frente. Tem muitas carreiras profissionais que podem surgir. Tá? Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, assim, das startups.
todo mundo fala de pós-venda. E nas startups é CS, é Customer Success, é sucesso no cliente. Então, tem profissionais que eles cuidam daquele cliente, tá? Mas não é só um simples pós-venda, é estar próximo. Aí a gente já entra em UX, né? User Experience, é a experiência do usuário. Qual a experiência que o meu cara lá fora, meu cliente, está tendo? Qual a experiência que ele está tendo com o nosso produto? Qual a experiência que ele está tendo com o nosso serviço? Essas informações, elas serão muito relevantes para que realmente a tua empresa ou você como profissional tenham sucesso. Que vocês consigam se manter nesse mercado. Porque ele cada vez mais feroz. Cada vez mais feroz. E quem não for rápido e inteligente vai ficar pelo meio do caminho. E aí eu vou começar a jogar algumas situações para vocês, né? Vou fazer algumas provocações, porque eu acredito que as pessoas precisam ser provocadas. Mas eu acredito mais ainda também que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência que essas provocações, elas precisam ter continuidade, as pessoas também precisam se autoprovocar. E as pessoas baixam a guarda com muita facilidade. É o que eu percebo no mercado. Eu trabalhei durante muitos anos na área de recursos humanos, sou oriundo, a minha carreira profissional nasceu na área de recursos humanos, é uma área que eu tenho uma paixão fantástica, mas eu percebo que as pessoas, elas acabam esquecendo de dar a continuidade naquilo que realmente elas ouvem, né? Tem muita gente que vai sair daqui hoje pilhada, tá? Porque depois eu vou dar uns chutinhos na canela, tá? Que é bem de boa, né? Algumas pessoas vão ficar um pouco magoadas comigo, mas eu acredito que é um momento de virada. A ruptura está agora, tá? Então a gente não pode ficar esperando para gerar uma ruptura daqui a um ano. Se você pensar que tu vai gerar uma ruptura na tua vida profissional ou na tua empresa, tu vai sair do analógico para o digital daqui a um ano, esqueça, você está fora. Tá? O mercado vai expurgar você. Não é o governo, não é... Enfim, né? O pessoal começa a jogar muita culpa depois do governo para cá, governo para lá. Não, você realmente vai se expurgar. Você vai ser expurgado por você mesmo. A não ser que você faça alguma coisa, né? Então, assim, ó, quando a gente fala análise de fluxo, né? Quantos de vocês fazem análise de fluxo de trabalho? É uma pergunta que eu estou fazendo. Não precisa responder isso agora, né? Depois a gente vai abrir o espaço para perguntas. Mas quantas pessoas fazem realmente uma análise do seu dia a dia de trabalho? Será que nós não temos gaps nesse meu trabalho? Será que nós não temos a possibilidade de melhorar esse trabalho? Porque quando a gente está falando de digital, nós vamos vinculando a inovação também, tá? Então, assim, a inovação não é que você está fazendo algo que seja revolucionário, mas que você também vá criar situações dentro do teu dia a dia de trabalho que você possa evoluir como profissional e que você melhore processos, tá? E aí, vocês identificam gaps na gestão? No teu dia a dia, você consegue fazer isso? Pessoas adoram uma rotina. Lembrem-se, você tem que sair do analógico para o digital. Rotina não é digital. Rotina é analógico. Mas as pessoas adoram uma rotina. As pessoas adoram se apegar em algo que, isso é tão bom fazer, isso é tão fácil, né? Para que eu vou mudar? Por que eu vou querer fazer de uma outra forma, se está tão cômodo? Então, desafiar-se é uma outra palavra que eu gosto também de colocar nas minhas palestras. Pessoas temem inovação. E depois eu vou trazer, não vou apresentar números gráficos, mas eu vou mostrar para vocês uma situação que eu particularmente como empresário, eu lancei um desafio nas últimas 2 semanas e vocês vão ver os resultados que aconteceram. E aí as pessoas falam, nos falta tempo? Né? Muitas pessoas falam, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer porque eu estou com a minha agenda lotada. Aí vem uma frase, o primeiro chute na canela, tá, pessoal? Keine Zeit oder keine Lust. Em alemão, isso quer dizer não tem tempo ou não tem vontade. Se você falar na Alemanha que você não tem tempo, você vai ouvir isso daqui de um alemão. Tá? Eu estou falando isso daqui porque eu tive aula de alemão e quando eu falei para minha professora que eu não tinha tempo, ela largou isso aqui para mim, tá? Keine Zeit oder keine Lust. Não tem tempo, tu não tem vontade. Eu falei, é isso aí, professora, faltou a vontade mesmo. Então pode deixar que na próxima aula vou entregar tudo em dia, tá? Então assim, ó, nós tentamos nos resguardar o tempo todo. E esse mundo que a gente entrou de transformação digital, uma coisa que você não pode
ficar se autoprotegendo, se escondendo atrás de pequenas desculpas. Ah, eu não fiz porque isso, eu não fiz porque aquilo, sabe? Isso não tem mais espaço, tá? Não quero invadir outras palestras que vamos ter pela frente, mas isso não tem mais espaço. E nós estamos agora num mundo, tá, de muitas ferramentas e métodos também, porque quando eu falo em ferramentas, que eu vou relacionar elas para vocês aqui agora, a partir do momento que eu falo em ferramentas, eu também quero entrar na seara de métodos, tá? Então vamos lá, videoconferência. Quando você imaginou, ou quando nós poderíamos imaginar que nós teríamos, por exemplo, uma palestra como essa através de videoconferência? Não, nós temos que pegar um avião e ir até São Paulo e ficar sentado durante 2 horas ouvindo uma pessoa falar. Não, nós temos que pegar um carro, ir até Curitiba, ouvir uma pessoa falar. É uma mudança, é uma quebra. Então, é uma ferramenta que está à nossa disposição. Como eu falei para vocês, tem clientes entrando em contato conosco para que a gente faça a implantação, né, treinamento de usuários através de videoconferência. Algo que alguns, até clientes, meus clientes do passado, eles, não quero, venham aqui. Então, agora começou a mudar. As coisas estão mudando. E nós temos que entrar nesse mundo, nós temos que aproveitar esse momento e caminhar junto com essas mudanças. Acesso remoto, hoje é tão fácil. Eu estou com uma dúvida, acessa remoto a máquina do colega. Enfim, são ferramentas, né? Aí tem Scrum. Scrum é um método, né? A DataStream utiliza isso. Scrum é uma ferramenta até de gestão de tempo, gestão de tickets, gestão do dia a dia, gestão da performance. Isso pode ser usado para uma indústria tradicional, sem problema. São ferramentas que estão à disposição. Tem Kanban também, enfim, são ferramentas que estão, métodos que estão à disposição. Internet, as informações, YouTube, Instagram, enfim, Facebook, nós temos Google, nós temos N ferramentas que estão à nossa disposição. Só não aprende hoje quem não quer. Me desculpem. Hoje, né? Hoje que eu digo, não por causa da pandemia, isso já vem até de um tempo atrás, né? Sei lá, há mais de 10 anos, ou quando o YouTube lançou muito conteúdo, está à nossa disposição. O que a gente sempre teve, a gente lutou um tanto quanto para dar esse passo. Agora, tem a pandemia, todo mundo foi para lá. E aí, quando passar essa febre, ou essa pandemia, quando passar esse momento, nós vamos voltar ao analógico de novo? Quem quiser botar o pezinho lá atrás, desculpa, tá fora. O mercado não aceita mais. É daqui para frente. Daqui para trás, esqueça, é uma nova ordem. Método, Lean Manufacturing, né? Fábricas mais... E aí eu venho para o Lean Office, né? Quando eu falei de processo, se você faz a avaliação do teu processo, o Lean Office é a mesma linha do Lean Manufacturing, só que é para escritórios enxutos. Quais empresas hoje realmente fazem, ou quais profissionais fazem hoje realmente análise do seu fluxo de trabalho? Quase que nenhum. Estou sendo muito sincero. Se os gestores também não abraçarem a causa, não acontece. Tem muitos gestores que eles estão muito, consideram-se assim, muito estratégicos, mas tem coisas operacionais que eles deveriam dar uma olhadinha lá também. Não que eles vão lá fazer o estratégico, mas vão lá ver como se não pode ser melhorado. Tem muitas empresas fazendo processo de uma forma muito interessante. Elas param o setor, vou dar um exemplo, de repente pega a área de recursos humanos de uma empresa tal, reúne toda a equipe de recursos humanos e começa a fazer uma análise. O que a gente tem hoje que nós fazemos tudo de uma forma burocrática, arcaica, de que a gente faz no braço, de que a gente tem que fazer eletrônica. O que a gente pode mudar? O que a gente pode criar? Aí vai para o mercado. Eu tenho virtualização de documentos, mas eu tenho tudo no braço, eu tenho tudo no Excel. Vá procurar, tem o Google, tem muitas empresas de virtualização de processos. Eu tenho uma questão jurídica, né? Pessoal, saia da caixa, pense fora da caixa, fala tanto nesse pense fora da caixa, né? Acho que talvez agora o pessoal caiu a ficha, tá? Então, assim, tem muita coisa que pode ser aproveitada. Então, assim, esse exemplo que eu dei, que algumas empresas estão fazendo, tá? É realmente as empresas que estão pensando lá na frente. Por quê? Porque fala assim, reduzir custo. Melhora o teu processo. Tu vai reduzir custo. Com certeza, tu vai reduzir custos.
mas melhora o teu processo. Além de melhorar o processo de fábrica, melhora o teu processo na parte administrativa, na tua gestão. Melhora também. Mas os gestores precisam abraçar essa ideia. Porque quando a gente fala de digital, de transformação, isso também tem que ser de uma escala cultural de cima para baixo. Tem que ser de cima para baixo, ok? Aí tem office, né? Eu tô dentro do meu apartamento. Eu tenho um escritório, eu montei no final do ano passado um escritório dentro do meu apartamento. Eu não tenho mais a necessidade para ir para a empresa. Vou porque eu ainda eu gosto de ir para a empresa, mas se eu quiser ficar 7 dias aqui, eu fico. Na pandemia, quando deu 12 de março lá, nós já estávamos dia 12 de março em casa. 100% da equipe, de 19, perdão. É um momento. Ficamos 62 dias em casa. Hoje, decidimos que metade da equipe já vai para home office. Amanhã vai mais um tanto. Talvez na semana que vem tenhamos apenas 2 pessoas na empresa. Outras, todas elas home office. Então, tudo isso, né, são ferramentas, literalmente um mundo de ferramentas, um mundo de métodos, mas eles têm que ser utilizados. Se não forem utilizados, a pandemia não adiantou para nada. Essas mudanças abruptas que nós tivemos não adiantaram para nada. Se teu mindset, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, continua lá não adiantou de nada, você vai ter todas essas ferramentas que eu passei para vocês aqui agora, todos esses métodos, mas você vai ser o mesmo, porque depende do ser humano. As ferramentas estão aí, agora depende de você dar o passo à frente e fazer com que isso aconteça. Virtualização de documentos e processos. Né? Tem tanta coisa acontecendo por aí e a gente acaba ficando muito ainda no analógico. Vocês vão perceber que eu vou falar muito desse analógico, vocês vão ficar com raiva da palavra analógico. Tá? E aí eu trago uma frase bem legal do Alvin Toffler, que foi escrita em 1994, 26 anos atrás. O analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Né? Ele é considerado um dos visionários, aí, né? Não é bem considerado um guru, mas ele é um dos visionários. Então ele escreveu isso há 26 anos atrás. Como Jeremy Rifkin escreveu também lá há 25 anos atrás, ele falava sobre home office, ele falava sobre o fim da carteira assinada, e a gente está começando a ter uma realidade no Brasil, porque isso em Europa, Estados Unidos já é muito comum, né? E ele falava também um terceiro item, que é trabalhar sobre projetos. O profissional, ele vai se especializar em algumas áreas de conhecimento e vai trabalhar focado em determinados projetos. Ele não vai mais ter emprego. Tanto é que o título do livro de Jeremy Rifkin é O Fim dos Empregos. Então, assim, ó, pensem. Quando eu coloquei lá o quadro da evolução da humanidade, eu trabalhei na academia também, já lecionei por alguns anos, por 10 anos eu trabalhei no Senai, trabalhei um tempo também na Unisociesc, e eu sempre falava para os meus alunos, né, inclusive tenho alguns alunos aí que estão acompanhando, tá? A Patrícia é uma das alunas, a Tati também, do SESI, foi uma aluna minha num curso de coaching. Eu sempre falei assim, ó, e sempre apresentei essas coisas para todos os meus alunos. Eu sempre usei muito esse material. O quadro evolutivo, como as sociedades, elas vêm cada vez menos, elas demoram para ter uma ruptura, tá? E principalmente falar basicamente assim, ó, home office, trabalhar por projetos e o fim da carteira assinada. Então, são 4 temas que eu sempre abordei muito e que as pessoas... E sempre pedia, né, para os meus alunos, guarde, reserve na tua residência lá de 2 a 4 metros quadrados e monte o teu escritório. Tem uma prateleirazinha, na minha frente aqui tem umas minhas prateleirazinhas com os meus livros, os meus post-its na parede, tudo grudado, né? Porque eu vou planejando e vou colocando na parede e vou fazendo uma sequência do fluxo do meu raciocínio lógico, do meu planejamento. Então, assim, ó, isso eram coisas que eu falava há 10, 15, e esses caras falam isso já há 26, 25 anos. Eu só apenas reproduzia para os meus alunos para que eles pudessem ter ciência de que as coisas estão mudando. Felizmente, alguns perceberam, outros, infelizmente, ainda não perceberam essas mudanças, né? E quando eu falo dessas mudanças, isso vai muito de encontro
com a questão do mindset. É a mudança vertiginosa da tua configuração cerebral. É o maior desafio do ser humano. Pensamentos e comportamentos analógicos jamais irão te levar a uma transformação digital. Não vão te levar. Se você não criar um momento de ruptura dentro do teu cérebro, você não vai chegar lá. Então, e aí, pessoal, eu me dou o direito, por ter sido já, e sou ainda um profissional considerado da área de recursos humanos, eu me considero ainda um profissional de recursos humanos, eu me dou o direito de falar que um dos profissionais que eu vejo que tem mais resistência a mudanças é na área de recursos humanos. Podem me chutar depois nas perguntas, nas observações que vocês quiserem fazer, fiquem bem à vontade. Eu falei para vocês que eu tenho uma startup, tá? Essa startup, ela trabalha focada na área de recursos humanos, especificamente para quem faz o controle de documentos entre tomadores e prestadores de serviços. Fazem 2 semanas que eu disparei 20 e-mails para gestores de recursos humanos, pedindo videoconferência para falar sobre esse novo produto, esse novo serviço. Sabe quantas pessoas me deram a oportunidade de fazer uma videoconferência? De 20 pessoas. 4. 4 pessoas que eu agora tiro o meu chapéu, porque elas, pelo menos, deram a oportunidade de ouvir algo sobre transformação digital. Ao invés de você ficar fazendo lá, controlandinho o papelzinho o tempo todo, né? Ou controlandinho o e-mail o tempo todo, e se perdendo no controle, as pessoas pelo menos tiveram a sabedoria, a inteligência, a rapidez de vamos pelo menos ouvir. E assim, pessoal, e quando eu mando esse mesmo e-mail para outras áreas, por incrível que eu pareça, o nível o percentual, ele é mais elevado. Então, profissionais, eu estou no meio, tá? Profissionais de recursos humanos, por favor, mudança de mindset. Não fiquem só apegados a questões de legislação. A área de recursos humanos, ela é tão importante para a gestão, talvez alguns ainda não perceberam essa importância da área. E obrigado mais uma vez por terem me convidado a falar para um público voltado para a área de recursos humanos. Porque às vezes, talvez falta alguém falar. E talvez você, puxa vida, o Júlia, né, meteu a bronca no pessoal do recursos humanos. Mas, pessoal, infelizmente, essa é a realidade. Às vezes tem que ouvir. É o que eu falo para minha equipe de trabalho. O André também fala. Às vezes, a gente prefere falar do que ficar guardando. Então, tem que chegar, realmente pegar e dizer, realmente, eu percebo hoje nitidamente que existe uma resistência hoje. A área de recursos humanos, ela poderia ter uma visão muito mais ampliada do digital do que os demais. Estamos correndo atrás? Estamos, mas há tempo de correr na frente. Tá? Basta essa mudança de mindset, configuração cerebral. E aí, quase finalizando, né? Porque nós temos 40 minutos, eu já estou falando há 32 minutos. Para você dizer o que você realmente dentro dessa transformação digital, existe o sonho e a realidade. Perfeito? Em sonhar que você está dentro dessa transformação e realmente você estar dentro dessa transformação, existe o que eu digo, Vale da Morte. E esse Vale da Morte, pessoal, ele é habitado por pessoas com pensamentos, com mindset lá no analógico, do que no digital. Esse Vale da Morte, ele pode ser eliminado? Pode. Depende de quem? De você, da tua pessoa. Ah, mas a minha empresa não quer. Insista.
Mostre com números, mostre com realidade que você realmente pode fazer a mudança, uma transformação digital na tua empresa. Só que, pessoal, não é só ficar contratando software, videoconferência, são pessoas. Pessoas estarão por trás. E aí, eu vou deixar para vocês uma dica. Primeiro, um obrigado. Mas amanhã não percam, porque quem vai dar resposta para você sair do Vale da Morte, tá ali, ó. É essa pessoa, a Laine, porque ela vai falar de comportamento. É uma seara que eu não quero entrar. Eu sou coach, tenho formação em coach, mas não quero entrar nessa seara. Ela é coach também, deixe ela falar sobre isso. Ok? Pessoal, agradeço a participação, tá? Pelo que me foi passado, eu tenho 40 minutos, estamos agora no 34º minuto, né? Aqui tem meus contatos, caso vocês queiram seguir o Júlio no Instagram, a DataStream, o Atertion, eu estou à disposição de vocês, tá? Mais uma vez quero agradecer a oportunidade, me coloco aí à disposição de vocês para questionamentos, vou parar com o compartilhamento de tela aqui. Estou à disposição, Patrícia, demais, fiquem à vontade. Olá, Júlio. Está me ouvindo? Oi. Tudo bem, ouvindo Júlio? bem, Tati. Tudo jóia. Estamos aí de novo, né, Júlio? Opa! Então, para quem não me conhece, está assistindo agora, eu sou a Tatiana, sou integrante do grupo de recursos humanos aqui do núcleo da CIRN e vou estar mediando as perguntas para o Júlio, apesar de que, Júlio, ainda bem que você não usa Scarpan, porque senão minhas canelas iam estar tudo doloridas agora, sabe? Deu umas cutucadas aqui. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? Eu até eu anotei tanta coisa porque eu mastiguei tudo isso que você trouxe aí pra gente. Aprendi muito. Eu até anotei aqui que toda mudança ela dói, né, Júlio? Não é fácil, bastante, né? Nós entrarmos nesse processo aí que foi tudo muito rápido, né? A pandemia veio muito rápido, mexeu muito com todos nós. E eu uso uma frase junto com a minha equipe, que até o próprio nosso Recursos Humanos também usa, que é como se nós estivéssemos com um caminhão atolado, encalhado, e que nós precisamos, tem esse problema, nós precisamos tirar esse caminhão desse atolamento. E as pessoas estão dentro desse caminhão. E vai ter pessoas que vão sair do caminhão para empurrar o caminhão, e tem pessoas que vão ficar dentro deste caminhão. E eu trago isso até para a reunião com a minha equipe e falo para eles, ó, quem não sair do caminhão e não empurrar o caminhão, é aí que nós vamos ver quem são os que vão saltar primeiro, que vão empurrar, daqui a pouco vai ter outros que vão descer do caminhão para ajudar a empurrar, mas enfim, é um momento que a gente está observando essas pessoas dentro desse processo, né? E eu queria até trazer isso para você, porque vem bem a calhar do que você disse, dessa disruptura de mente, nesse mindset, de nós termos que mudar a forma de agir, porque também nós estamos sendo observados. E eu conversava aqui com a Patrícia, que está aqui do meu lado, nós estávamos conversando, você falando assim, ó, é um mindset, tem que ter, porque as pessoas vão se excluir do mercado, né, Júlio? Totalmente. Se não tiver essa mudança, Tati. Exatamente. E a gente estava conversando justamente isso, como é importante essa mudança para esse momento, porque se as pessoas não se adaptarem a essa mudança, automaticamente se excluirão e alguns vão sair à frente e outros vão ficar para trás. Eu tenho aqui bastante, até ouvindo você falar, vim comendo ali, você, meu Deus, né, do desafiar-se, como é importante a gente se desafiar nesse momento, e eu me enxerguei em alguns momentos e me lembrei de você me dando uns petecos na nossa reunião, eu gosto do Júlio. O Júlio fala muito cara a cara o que tem que ser dito. Tenho aqui algumas perguntas das pessoas que estão colocando. Quem quiser colocar perguntas, tenha aqui na frente, só encaminhar para nós. A Joseli, do GAR, de São Bento do Sul, ela encaminhou aqui uma perguntinha, falou para você, parabéns, Júlio, justo e sincero. Devemos quebrar paradigmas e admitir que as coisas estão mudando.
Como você vê o papel do RH nesse processo de transformação digital? Assim, Josi, fundamental. Eu acredito que o RH tem um papel fantástico dentro da organização, tá? Porque assim, ó, primeiro, o tema que vocês trouxeram para esse evento é fantástico, tá? Porque são cultura, né, comportamento e o digital está no meio. Então, assim, ó, o papel de recursos humanos, Josi, nessa mudança, ele tem um papel fantástico, primordial, tá? Eu até diria assim que talvez seja o grande momento da área de recursos humanos. Porque assim, ó, eu fui profissional de recursos humanos, eu gerenciei uma equipe de RH, né, da Intercontinental, quando ela estava aqui, enfim, e eu vejo assim que nós, no momento, naquela época, nós até éramos, de certa forma, já um pouco mais ousados, porque eu sempre fui muito inquieto com relação, principalmente, a trabalhos repetitivos e burocráticos, tá? Eu sempre fui muito inquieto com isso. Talvez até por isso que eu fui para a área de tecnologia, porque essa inquietude também acaba te levando para outros horizontes. Mas eu vejo que esse momento, né, o RH sempre foi visto como custo, né? A gente pode, a minha sinceridade vai ser grande, tá? A gente sabe que quando a coisa aperta, a primeira área que apanha é recursos humanos. Corta benefício, corta treinamento, corta isso, corta aquilo, corta pessoal, corta... É um corte e começa tudo, parece, pela área de recursos humanos. Tá? Aí também tem a questão do mindset do empresário, que não vê o RH como sendo estratégico. Então, agora, eu consigo perceber, assim, ó, cara, se o pessoal de recursos humanos tiver essa grande mudança de mindset e realmente ir para o front, ir para frente, é o batalhão de infantaria. Ó, quem vai agora somos nós seremos os primeiros. Vai dar uma grande valorizada na área. Eu vejo, assim, que com bons olhos essa grande mudança e acredito, né, eu até chutei um pouquinho o pessoal de recursos humanos, né, eu não vou pedir desculpas porque eu também estou no bolo, eu também sou da área de recursos humanos, mas a gente tem que se mexer mais. Nós temos que mostrar qual é o nosso valor dentro das organizações. Mas isso é um papel hoje mais da pessoa. Tem aqueles que vão, e tem aqueles, como a Tati falou, tem aqueles que não vão. Na empresa a gente faz a brincadeira do bot, né? Estamos todos nós num rafting, né? Meu amigo, se o colega do lado viu que o outro não está remando, não está ajudando, não está colaborando para que a gente passe pelo período lá de rio revolto lá, chuta para fora do bote, meu amigo. Tá no bote, tem que estar remando, tem que estar ajudando, tem que estar o tempo todo junto. A Tati falou do caminhão na lama, nós lá na empresa é do bote. Então, assim, ó, mas voltando aqui, a área de recursos humanos é o momento, na minha opinião. Bacana, Júlio, obrigada. Temos bastante perguntas aqui. Vamos lá. Você acha que não gostar desse formato de videoconferência, lives, etc., nessa linha aí, é uma resistência inconsciente? Eu vejo que é cultural, né? Porque assim, ó, nós não éramos acostumados com isso. Eu vou ser bem sincero, tá? Já vou falar um pouquinho da DataStream. Ali no final do ano passado, a gente já vinha com um movimento, né? O André, meu sócio, ele é muito antenado, assim, ele estava muito ligado já na Covid e tal. Lá por janeiro ele já começou a falar alguma coisa disso. A gente já propôs algumas situações dessas para os nossos clientes, mas tinha resistência. Hoje não, caiu por terra, tá? Então, eu vejo assim que era cultural e é cultural, né? Vocês tiveram segunda-feira uma questão de mudança de cultura, transformação cultural. Então, eu não consegui assistir a palestra toda, eu tive que me ausentar, mas eu quero assistir no YouTube ainda. Mas eu vejo que é muito mais cultural, um pouquinho do comportamento também, mas tem que lutar. Tem que lutar, porque comportamento, sempre quando eu falo nas minhas aulas, né? Quando eu ministro agora mais cursos pontuais, o comportamento é o que mais prejudica o ser humano, infelizmente. Porque o comportamento está tão enraizado dentro de você que para você é natural. É natural não ter videoconferência. É natural não criar novos métodos de gestão. É natural não querer melhorar o processo
né, que é burocrático? Porque é natural. E é natural nós irmos para a zona de conforto. Todo e qualquer ser humano vai para a zona de conforto. O que a gente tem que trabalhar é o quê? É o policiamento diário. Aí sim você vai, né? É uma luta constante contra algo que para você é natural, porque infelizmente 99,9% de todo e qualquer ser humano deste planeta, ele vem com a polaridade negativa. Tudo é errado para ele. Você olha para fora, tem neblina, tá errado. Se tem sol, tá muito calor. Se tem chuva, não para de chover. Então, né, é o interno. Essa luta é que é uma luta pesada. Mas se você for persistente, vai rolar. Bacana. Próxima pergunta que nós temos aqui é: acha viável que o empregador faça algum controle de jornada em home office ou vê que as entregas devem ser por demandas? Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo do que está acontecendo conosco como desenvolvimento de software, mas tu pode trazer para a gestão normalmente. A gente usa o Scrum, tá? A gente começou a usar ele há uns 60 dias atrás, tá? A gente já está em pandemia, em isolamento, a equipe vinha fazendo todo um rodízio e tal, mas a gente começou a usar o Scrum, que é uma ferramenta muito legal de gestão, tá? Para empresas de tecnologia, mas como eu falei lá atrás, dá para você usar também no dia a dia de uma empresa tradicional, numa indústria, né? Então, assim, ó, ali, esse monitoramento do home office, tá? Nós temos também a questão de ponto eletrônico via celular da nossa equipe, normal, como manda a legislação, a gente tem que seguir, só que a gente modernizou, a gente faz por celular, sem problema algum, tá funcionando, tem amparo legal também. E assim, ó, as entregas, elas são baseadas na metodologia que tu usa. O que tu não pode deixar é solto, até porque assim, ó, a pessoa dentro do lar também ela tem alguns hábitos, né? E ela tem que talvez mudar esses hábitos também. Pra vocês terem uma ideia, nós, né, a Verônica, que faz o RH para nós vamos fazer uma pesquisa agora junto à nossa equipe com relação como é que está a infraestrutura, se tem um local adequado, se tem mesa, porque quando a gente mudamos assim a toque de caixa, né? A toque de caixa. Mas agora, como a gente percebe que também é um movimento que talvez a nossa empresa vai manter por muito tempo essa questão de rodízio das pessoas, parte da equipe home office, parte da equipe no escritório, às vezes você quer ir para home office, vai também, daí o pessoal que está home office vai para o escritório, mas você tem que ter monitoramento, tá? Tem que ter. Não é aquela coisa de general, mas criar os métodos de controle, eu não diria nem de controle, é de gestão, tá? De gestão, porque é necessário, não dá para deixar solto também, tá? Eu vejo assim que nós temos que ter algumas métricas, né? E hoje a gente já está conseguindo gerar uma base de dados muito interessante. Por quê? Porque a gente já começa a perceber onde estão os gaps, onde estão os gargalos. Puxa vida, se a gente fizer assim, entramos agora na área financeira da empresa e recursos humanos também, né? Começamos a usar a metodologia do Scrum na área financeira e na área de recursos humanos. Para quê? Para perceber onde é que estão os gaps, né? Onde a gente pode melhorar. Esse processo aqui não está muito burocrático, não tem como a gente pegar a nossa área de tecnologia e dar um up, não tem como a gente contratar uma ferramenta de fora que vai melhorar o desempenho. Mas nós vamos pagar, tá, mas quanto tempo você gastava? Quanto é que você ganha? Quanto é que é o teu custo efetivo da tua mão de obra? E se nós trouxermos um método melhor, que vai economizar tempo, não é mais barato? É mais barato. Pois é, as pessoas têm que pensar também, elas têm que incorporar. Eu ministrei um curso agora, sábado, para uma turma de Lean Manufacturing, onde eu falo de liderança, né? E eu falei para o pessoal, trabalhe como se você fosse o dono da empresa. É outro mindset que tem que mudar. Eles perguntaram, puxa, mas é possível? É possível. Eu vou ser bem sincero, eu sou uma prova viva de que quando eu era funcionário, quando eu era colaborador, eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha. Eu acredito que isso é o sonho do empresário também. Pagando certinho, tudo bonitinho, FGTS, hora extra, se for necessário, mas pense como a tua empresa, como eu poderia melhorar esse processo, como é que eu posso melhorar essa empresa, quais as ideias que eu posso trazer para cá que vão fazer com que a coisa realmente aconteça. Lembrem-se, é um momento, eu falei num dos slides, é um momento fantástico para os profissionais aparecerem. É a transformação digital. Joia. Próxima pergunta.
O RH pode virar um home office? Pois sentimos que as pessoas ainda gostam do contato físico, da presencialidade, né? Como fazer para trabalhar à distância e manter o engajamento com as pessoas? É possível, tá? Mas eu digo assim, ó, não dá para virtualizar o RH como um todo 100%. É como a própria minha empresa, é uma empresa de tecnologia, tá? Mas eu não tenho... Tem empresas que volta e meia tu vai ter que sentar com a pessoa, né? Vai ter que conversar, fazer uma reunião. É possível tornar o RH virtual? Eu diria que qualquer área da empresa, menos a parte industrial, né? Não tem como tu pegar, né, um parque fabril gigantesco e virtualizar ele. Não tem como fazer isso, né? A não ser que tu consiga robotizar tudo, tá? Mas não é o caso. Mas eu vejo que é possível, tá? Nas startups eu vejo assim alguns métodos bem legais de humanização quando tem a virtualização, né? Por exemplo, você pega o WhatsApp, você faz um videozinho para a tua equipe ou para os coordenadores de produção, né? Assim, ó, eu tenho alguns casos em que a pessoa, eu não lembro a empresa, o nome dela agora, que o CEO, ele, de manhã cedo, das 7 até as 7h30, antes dele ir para o trabalho, né? Ele fica preparando vídeos, ele manda para a área financeira dele, ó, pessoal, hoje na área financeira temos essas métricas aqui que devem ser trabalhadas, temos essas ações a serem feitas, aí liga por recursos humanos. Pessoal, criatividade. Mas não podemos perder a humanização do processo, a pessoalidade, o contato. Então, não quer dizer também que 100% vai ser virtualizado ou 100% vai se trabalhar home office, tá? Mas dá para fazer uma coisa híbrida. Dá para fazer. Eu não vejo problema algum. E já estamos fazendo. Bacana. Na última reunião do GAR, em São Bento do Sul, falamos das competências e o RH tem um papel fundamental nesse processo. Precisamos mudar a gestão de pessoas, desenvolver para a indústria 4.0. Como você vê a indústria 4.0 nas indústrias da nossa região? As perguntas capciosas aí, hein? Olha, vocês querem me botar em rolo aí, hein? Assim, ó, vamos ser bem realistas, muito realistas. Nós não temos indústria 4.0. Não vejo ainda, não consigo visualizar indústria 4.0 na nossa região, tá? Temos alguns movimentos, mas muito longe de ser uma indústria 4.0. Muito longe. Tem muito caminho a ser traçado. Tem muita água que vai passar por baixo dessa ponte, tá? Mas tem movimentos. E se tem movimentos, opa, estamos caminhando, tá? E esse caminhar é o mais importante. O meu maior medo é aquele que nem movimento tem. Aí sim, aí é um problema. E eu vejo também que a área de recursos humanos pode trabalhar muito fortemente numa indústria 4.0 ou fazer com que as empresas sejam levadas a uma indústria 4.0. Claro, vai entrar em processos, que aí também vem mais um detalhe, pessoal. Meu Deus do céu, o pessoal de recursos humanos vai bater em mim. Mas vamos lá. O profissional de recursos humanos tem que se envolver mais com a fábrica ou com o serviço. Não adianta você ser um recursos humanos sentado na tua cadeira. Isso eu já falo mais de 10 anos atrás, tá? Quem teve aula comigo em gestão de recursos humanos, eu sempre bato nessa tecla. Tá? Eu até era criticado por alguns colegas porque eu usava sapatão e meio expediente eu ficava no chão de fábrica. Mas lá eu estava aprendendo o processo de produção, sabendo o que o supervisor realmente queria contratar, conhecendo a fundo o processo, para que no processo seletivo, na hora de fazer o dizer, juntamente com o supervisor, quem vai, quem não vai, que eu pudesse opinar, eu estava antenado com tudo que acontecia. Tá? Então, recursos humanos também tem que sair um pouquinho da sala, botar o sapatão e ir para a fábrica. Tá? Mas assim, ó, voltando à pergunta inicial, nós estamos um tanto quanto longe de indústria 4.0, tá? Não dá para dizer que somos 4.0. Na próxima pergunta, Júlia, eu vou precisar da tua ajuda aqui. Vamos ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cada um tem o seu tempo e seu jeito. Qual é a sua dica de ouro para o... Agora é aquela frase lá em alemão. Como eu não sei falar alemão, é Edu?
Aí eu já não vou saber. Ou seja, o Canetside, o Canetside constante de mudar. Oi, volta? Cada um tem o seu tempo e seu jeito. Qual é a sua dica de ouro para aquela frase lá em alemão que você falou lá na apresentação? Ou seja, buscar a vontade constante de mudar. Total. É assim, ó. Eu não quero entrar muito no tema de comportamento, porque a Laine vai falar isso daí, tá? Então, eu não quero invadir o espaço dela lá, porque o espaço é dela. Mas é você acordar de manhã cedo, é o que eu sempre falo para os meus alunos, quando eu falava para os meus alunos, acorda de manhã cedo e já começa, não fica louco, tá, pessoal? Já começa essa máquina em movimento, porque a tua luta é contra ela. Porque ela te leva ao céu muito rápido, mas ao inferno 10 mil vezes mais rápido ela te leva para o inferno. Então, assim, ó, todo dia de manhã, acorde e já começa a gerar mudança. O que eu vou fazer de melhor hoje? O que eu posso evoluir hoje, tá? Essa é a minha dica de ouro. Mas assim, para que te gere vontade de fazer. Porque assim, ó, de desculpas, tá sim no mercado. Pessoas que adoram dar desculpas. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu tive que fazer isso. Ah, eu tive que fazer aquilo. Ah, agora meu chefe pede. Então tá. Então faça uma análise do teu fluxo. Ou faça um detalhamento da tua agenda. Talvez tu tá fazendo coisa que não deveria fazer. Ou tem coisa que você está fazendo que talvez você poderia melhorar o processo. Talvez você acabou... o pessoal reclama muito do profissional burocrata, né? Ou, infelizmente, do setor público que é burocrata. Mas talvez você mergulhou na burocracia, mas não percebeu. Tu trabalha numa empresa privada, mas tem um espírito de burocrata. Cara, é vontade de querer gerar essa mudança. E essa vontade tem que ser alimentada todos os dias. Tem dias que você vai estar com muito mais vontade, tem dias que você vai estar com um pouco menos vontade, mas a vontade tem que estar o tempo todo. E as desculpas, vai empurrando elas de lado. O pessoal tá afiado. Tati, o pessoal vai bater em mim, Tati? Não, o pessoal não vai bater, não. Você que está dando umas cutucadas aqui, mas é bom. A próxima pergunta é, Júlio, nesse novo normal, onde produzimos tão bem de forma remota, como você vê a ausência de socialização entre colegas de trabalho e o medo da solidão trazido pela falta do face-to-face? Assim, eu vou dizer para vocês que para nós não foi nada fácil essa questão de home office, tá? Os 62 dias foram pesados, tá? Mas aí vai a gestão da empresa decidir tomar algumas ações em cima disso. E nós temos hoje uma psicóloga que presta serviço para nós e assim a gente até deixou aberto o canal, quem quisesse consultar com ela à noite, fazer trabalhos nesse sentido. É uma situação bem complexa, tá? Esse isolamento, né, no ambiente, tudo bem, tudo preparado, internet, 2 monitores, tudo bonitinho, sala preparadinha, luz, tudo bonito, tal, só que pesa, tá? O que a gente tem feito, né, para amenizar isso daí, para deixar mais humanizado? Reuniões todos os dias virtuais, todos os dias, com todo mundo, ou todo dia. Tem reunião que começa das 7h30, 15 para as 8, nem que seja uma reunião de 15 minutos, mas para ter essa humanização, tá? E também a gente começa a quebrar, que volta e meia alguém vai para o escritório, tem que deixar a coisa híbrida, a coisa leve, tá? Mas assim, pessoal, tem pessoas que se adaptam bem ao home office, tem pessoas que não se adaptam tão bem, e tem aquelas que sofrem. Então, essas você tem que identificar, aquelas que sofrem muito, essas tem que identificar, e assim, aí tu tem que ter profissionais de apoio que vão dar todo o suporte necessário para a tua equipe, tá? Mas assim, ó, eu sou uma pessoa, eu vou ser bem sincero, tá? Eu me adaptei muito bem ao home office. Eu não sinto falta desse contato do dia a dia. Mas, enfim, eu gosto de estar no escritório, por exemplo, mas se o escritório estiver vazio, para mim é tranquilo. Bem de boa. Bem tranquilo. Legal, Júlio. Última pergunta, ó. Vamos lá. Opa! Partindo para o final. Iria te perguntar sobre essa adaptação que estamos sendo forçados por conta da pandemia, falando de nossa região. Estamos caminhando com consistência? Qual a tua avaliação sobre o cenário da nossa região?
com relação a... Só dá mais um spoilerzinho ali, Tati, faz favor, eu não captei bem a mensagem da pergunta. Vamos lá, então. Sobre a adaptação que estamos sendo forçados por conta da pandemia. Aí, olhando para a nossa região, nós estamos caminhando com consistência nessa adaptação, né? Ou qual que é a sua avaliação também sobre o cenário da nossa região? Assim, as empresas mais tradicionais, e aí é cultural, né, normal ter um pouco mais de resistência, mas eu vejo que em linhas gerais, nós estamos nos saindo bem. Em linhas gerais. Eu percebo assim que tem uma evolução bem legal. Eu tenho conversado, agora até frente à CISBS, eu tenho tido a oportunidade de manter muitas conversas com outros empresários, né? Empresários que eu nem imaginava que eu iria conversar. Esses dias eu tive uma reunião virtual com o Conselho Superior da CISBS, né? Então tinha os senhores, né? Os acionistas das grandes empresas aqui da cidade. E assim, virtual. Nós fizemos uma reunião virtual, né? Foi bem tranquilo, né? Então, o seu Horst Mouse, né? 90 anos de idade, reunião virtual. Então, estão se adaptando bem. Eu percebo assim que foi um pouco pesado no início, mas aos poucos a gente foi se adaptando, né? E o ser humano, ele é fantástico por isso, ele tem a capacidade de se adaptar. Mas aí eu quero reforçar um pouquinho mais aquilo que eu falei lá no início. Essa pandemia, ela veio e trouxe uma nova ordem, o tal do novo normal, né? Enfim. E essa nova ordem, nós não podemos baixar a régua. Nós não podemos baixar a guarda. Porque toda essa mudança que nós estamos tendo agora, dificilmente ela vai ter grandes mudanças para o futuro, tá? E para isso, você tem que estar muito bem de mindset para que você consiga gerar perenidade. Deixa eu fazer uma pergunta agora, né? E talvez se alguém de vocês, talvez a Tati ou a Paty quiser responder. Quando nós chegávamos em casa, nós normalmente entrávamos em casa, né? Entrávamos em casa, sapato, né? Jogava roupa aqui, ali, mochila. Olha o que eu faço quando eu chego no meu apartamento. Calçado eu tiro fora de casa. Não estou dizendo que isso é bom ou se é ruim, tá, pessoal? Só estou dizendo assim, será que eu vou continuar para os próximos 5 anos fazendo isso? Será que talvez a gente não vai começar a baixar a guarda em algumas coisas? Talvez eu não vou tirar o sapato daqui a 5 anos. Talvez eu já vou entrar de sapato dentro de casa, porque vai ter vacina, tá? Mas imaginemos que não tenhamos a vacina. Ou que não tenhamos uma vacina contra dar um passo atrás, né? E eu tenho esse receio de que talvez a gente vá perder aos poucos as conquistas que a gente teve agora. Esse é o meu maior medo, porque eu vejo como grandes conquistas. É um momento difícil? Afeta a saúde? Afeta. Mexe com o nosso emocional? Mexe. Mas nós seremos outros. Já somos outros. Mas eu tenho um pouco de medo, né, desse baixar a guarda, de não subir régua, de voltar ao que nós éramos antes. Eu tenho um pouco de medo. E eu sou bem sincero que isso me preocupa, porque é de cada um. Por isso que eu digo, quem souber aproveitar este momento vai se dar muito bem, no bom sentido. E também não estou aqui provocando competição entre pessoas, nada, não quero fazer apologia a ser competitivo de forma errada, muito pelo contrário. Mas nós temos que ser um pouco mais competitivos, nós temos que ser um pouco mais ousados. E é o momento. E essa ousadia vai nos levar a um outro patamar. E quando tu chegou nesse outro patamar, não tente voltar. Não dá para voltar. Porque eu acho que daí, não, tenho certeza, as perdas serão muito maiores que os ganhos. Perfeito, Júlio. Muito obrigada. Nossa, aprendi muito. Estava aqui, nem vi a hora passar.
Vontade de ficar um pouquinho mais conversando com você, saudades das nossas aulas. Vamos lá, tem até meia-noite, vamos lá. Mas nós temos tempo também para encerrar, né? Mas assim, eu queria agradecer, Júlio, foi uma tarde muito rica, muito valioso, né? As tuas dicas aí de ouro. Eu anotei mesmo, sabe? Eu fiz uma anotação gigante aqui, depois eu quero rever a apresentação para mastigar mais um pouco. Mas em nome, então, do Núcleo de Recursos Humanos, daqui da CIRNE, eu agradeço a tua participação, né? Fica aí, né, as dicas de ouro para a nossa tarde. E seria isso. Se quiser fazer alguma fala final, fique bem à vontade. Legal. Bom, primeiro quero novamente agradecer a participação, né, o convite que vocês fizeram para mim, fiquei muito feliz. E assim, como um recado final, pessoal, é régua no alto. Não para trás, nem para pegar embalo para subir no meio-fio, tá? É assim, ó, daqui para frente, eu acredito que o nosso país também ele vai entrar numa nova atmosfera econômica, social, e nós temos que ter pessoas muito bem preparadas, pessoas muito bem definidas com seus propósitos, e aí sim a gente vai construir uma sociedade bem melhor. Talvez nós, assim, né, eu que estou lá nos meus 4,8 de idade, talvez a gente não consiga ver na plenitude todo esse crescimento que esse país tem e o potencial que ele tem. Mas, com certeza, as minhas filhas, os filhos de vocês e os netos de vocês, ou os meus netos, vão... Eu não tenho neto ainda, tá? Não, espera lá. Mas, enfim, esses irão usufruir de um país realmente digno de morar. Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca. Às vezes dá vontade de ir embora. Mas vamos lá, vamos insistir por mais um tempo, né? Alguns sabem que eu quero morar na Alemanha, mas falta tempo ainda. Eu tenho bastante tempo, tenho bastante energia para te gastar aqui ainda. E eu acho que vale a pena a gente construir um país aí para as próximas gerações, mas depende de nós, ok? Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Júlio. A vocês que estão nos assistindo, nós agradecemos a participação de todos e convido para amanhã estarem junto conosco às 16 horas com a palestra sobre transformação comportamental com a Laine Valgas. Obrigada.